Oi pessoal, Natália Saavedra por aqui. Se você já me conhece, gratidão por voltar. Se você ainda não me conhece, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Aqui nesse canal a gente transmite conhecimento que transforma a vida, me surpreenda. Hoje é o quadro preferido meu desse canal, que é o Conversas de Ressonante, onde a gente tem essa conversa bacana de assuntos diversos relacionados com a experiência da ressonância harmônica. E eu começo falando com vocês um grande pedido de desculpas, porque eu fiquei um bom tempo sem gravar vídeos, sem postar aqui com vocês, fiquei num silêncio, vivenciando todas as coisas que estavam acontecendo nessa 15ª onda, que eu já começo a pensar o que eu vou pedir para a 16ª, já comecei a minha listinha aqui no meu celular, eu sempre faço uma listinha bonitinha. Aliás, para quem está chegando agora e que geralmente essa pergunta aparece, como eu não faço parte da equipe do professor Hélio Couto, e que somente a equipe do professor Hélio Couto pode falar como fazer pedido, como é o processo da ressonância harmônica, eu indico que você entre diretamente em contato com eles pelo site, enfim, tem o site do professor Hélio Couto, vocês podem entrar, vocês podem buscar. Eu só estou autorizada a falar da minha experiência. Então, a gente tem que respeitar aquilo que quem criou a ferramenta fala e orienta. Então, de mim, pelo menos, vocês não vão ouvir falar nada sobre o processo de pedidos, arquétipo, não sei o que, não. Tudo isso é com a equipe do professor Hélio, tá certo? Então vamos lá, né? Gente, eu preciso explicar para vocês, não que seja necessário se justificar, enfim, whatever. É que eu acho que faz parte do próprio processo da ressonância isso que aconteceu comigo, né? Porque não é por acaso que uma pessoa que fala bastante, que nem eu que falo pelos cotovelos, de repente do nada sentir de ficar em silêncio. Então, eu passei assim por um momento em que começou a vir assim, essa coisa de interiorização, e até mesmo quando eu fiz a live eu já estava nesse processo de ir para dentro. Que foi uma live muito boa, inclusive, mas eu já estava nesse processo de querer ficar comigo, de não querer, não ter o que falar, não, sabe? Eu sentia que eu não tinha mais nada para acrescentar e essas coisas assim. E foi um processo, assim, bem longo, sabe? De várias semanas mesmo, assim. Embora eu até tenha feito alguns vídeos e tudo, parece que a minha energia não estava mais, assim, tão forte, sabe? Tão disponível, tão... não sei, inspirada, pode-se dizer assim. Então, e tudo isso aconteceu. Eu acredito que não tem lado fora, né? Não tem ataque espiritual, não tem obsessor, não tem absolutamente nada disso. Porque eu acredito que tudo isso é só uma projeção da nossa própria sombra, entende? Então, sabe aquela frase, né, que eu falo aqui pra vocês? Eu tentei fugir de mim, mas onde eu ia, eu tava. É exatamente a mesma coisa. Então, esse processo da minha própria sombra começou a se espelhar fora, assim, de não expressar, de não falar. Eu passei por várias coisas nessas últimas 4, 5 semanas, assim, que eu não podia falar, sabe? Assim, tipo, eu tava com raiva de alguma coisa, ou de alguma situação que aconteceu. Inclusive, aconteceram situações, assim, bem... enfim... e eu não podia falar para as pessoas, eu não podia... Eram situações que eu não podia me expressar, eu não podia falar. E quando a gente não vai falando, a gente vai acumulando isso dentro do nosso chakra laríngeo. Mas eu não estava percebendo. E aí eu comecei a silenciar e tudo. E aí eu fiz um trabalho de geobiologia com a Patrícia Godoy, que inclusive eu indico muito o trabalho dela. Vocês podem procurar aqui no YouTube, tem no Instagram também, Patrícia Godoy com Y. Ela é maravilhosa. Ela é uma pessoa assim que eu tenho uma grande admiração e eu vejo a conexão que ela tem, sabe? Essa retidão, sabe? Essa capacidade fina, sabe? De perceber além do invisível, sabe? A geobiologia, para quem não conhece, é um trabalho de você harmonizar o ambiente da casa, mas não só da casa, do próprio entorno, acaba tendo um trabalho bem forte, assim, em todos os sentidos, sabe? Tem uma série de etapas, eu não sou especialista no assunto, vocês entrem em contato com a Paty, que ela explica pra vocês, assim, direitinho, e é muito bacana, porque ela faz essa, né, entra a mesa radiônica, tem os elementos e tal, que ela vai trabalhando e ela vai vendo coisas, assim, que estão acontecendo no local. E foi muito interessante, porque
o que apareceu para ela foi justamente de que o meu chakra laríngeo não só ele estava parado, como ele estava começando até a ir para o contrário, assim, que é quando começa quase a gerar uma doença, sabe? Por quê? Porque tinham muitas coisas que estavam guardadas. E ela me explicou uma coisa que eu não sabia, que a nossa energia, quanto mais ela vai subindo pelos chakras, mais ela vai acelerando. Então, por exemplo, você tem muito mais energia, né, de circular cada vez mais forte aqui, por exemplo, do que o que você tem no seu chakra básico. Então, imagina a pressão que fica quando você começa a não falar as coisas, a não colocar para fora. Aqui o seu chakra laríngeo vai ficando com uma pressão muito grande e essa energia precisa ir para fora. E foi isso que ela me explicou quando ela fez a geobiologia para minha casa, mas que acabou também entrando nessa parte para mim. E foi muito interessante, porque aconteceram coisas que não acontecem assim aqui nessa casa. Por exemplo, nessa casa não tem nenhum inseto, nenhum bichinho que entra, nada. E nessas semanas até a geobiologia chegou até a entrar uma mosca aqui, assim, foi um troço assim muito bizarro. A mosca só entrou porque eu abri a janela para tentar espantar ela para longe, assim, porque ela estava do lado de fora, nem ia entrar na casa. Eu é que estava dando abertura para energia densa entrar. Olha como são as coisas, né? E aí a Paty justamente ela me chamou para essa autorresponsabilidade. Nath, você precisa começar a falar as coisas. Se não dá para falar, escreve. Começa a escrever e queima esse papel. E eu achei muito doido, assim, porque às vezes acontecem coisas e situações e circunstâncias na nossa vida que a gente tem vontade mesmo, sabe? De gritar, de falar, de bater boca, etc. Só que às vezes não dá, não tem como, sabe? A pessoa tá fazendo um negócio que, puxa, que precisava, sabe? Mas aí você sabe que se você brigar, se você bater boca, você vai perder a razão, então não dá para entrar no conflito, né? E fazer esse exercício de escrever, desabafar, começar a escrever tudo aquilo que vai vindo, escreve, depois você queimar esse papel, faz com que alivie essa pressão, sabe, daquilo que você não está conseguindo colocar para fora. E acho que a gente que é ressonante tem um outro fator que a nossa energia, o nosso foco de materialização, ele está ainda mais acentuado, mais aflorado. Portanto, imagina que você já tá uma pessoa normal, não fala as coisas, ok, é uma pressão grande, mas não chega a ser tanto. A gente aqui com essa pressão toda de manifestação, palavra, o verbo é materialização, imagina como é que não fica energia, né? Então, nessas últimas semanas, foi justamente esse trabalho de ter que botar para fora, sem poder necessariamente falar para as pessoas, para os abençoados, abençoadas em questão, as questões, né? E o mais louco é que parece que quanto mais você tá nessa vibração energia de calar, né, por desafios, etc., mais parece que vão aparecendo desafios, etc., para fazer com que você tenha ainda mais motivos para ficar assim, Então, nossa, essa 15ª onda, por mais que eu achasse que estivesse sendo, assim, uma onda mais tranquila, né, já tava me achando mais pleniane, eu percebia aspectos de sombra que antes eu não percebia. E que bom, sabe? Que bom que tem mais coisas pra gente descobrir, pra limpar, pra trabalhar e pra conseguir se libertar. Porque esse é o objetivo, né? Vocês podem ver até que aqui as cartinhas aqui do canal até mudaram, por exemplo. Eu tô com essa cartinha aqui que apareceu e eu acho que essa energia tem que continuar. Essa cartinha é a cartinha da geobiologia, da geometria sagrada da mudança, changement. E é justamente para trazer ainda mais essa energia de mudança que eu senti muita falta, assim, sabe? Eu senti que eu tava num momento de, por mais que eu estivesse vendo que eu estava na zona de conforto, eu ainda não estava me movimentando para sair da zona de conforto. E eu disse, não, a gente tem que se movimentar, a gente tem que sair, a gente tem que fazer. E tem sido um processo, assim, um processo bem interessante. Tenho percebido mudanças no meu corpo físico, na minha energia, em coisas que antes eu nunca pensei em botar fora.
em casa, porque canceriana, pegada, né, com ascendente escorpião, então tudo é meu, sou eu sou as minhas coisas são eu. Eu comecei a me ver num processo de jogar fora coisas que, nossa, não pensei que eu ia jogar fora, sabe? Oportunidades de mudanças que eu nunca tinha imaginado, sabe? De realmente, assim, coisas que eu, nossa, nunca tinha pensado em fazer isso, sabe? E a oportunidade de chegar e você ter que lidar com aquela coisa. E às vezes, aquilo que chega pra você, às vezes te causa tanto desconforto, tem tantas camadas, né? Porque o novo, às vezes, ele não é só o novo, é um novo e um desconhecido ao mesmo tempo. Porque uma coisa é um novo, tipo assim, um novo namorado. Mas tá, já tive um namorado antes, já sei como é que é um namorado. Agora, quando é um novo que é desconhecido, ou seja, você nunca trabalhou antes na sua vida e de repente você tem um emprego, pô, é um novo que é desconhecido ao mesmo tempo, então é algo muito incrível para você descobrir ainda. Então são mais camadas, sabe? Que às vezes ativam mais gatilhos da nossa criança interna que a gente sequer tinha imaginado, sabe? E outra mudança também que foi feita foi dessa daqui. Eu não sei se vocês estão conseguindo ver, mas é o Tarô dos Anjos e eu coloquei 2 arquétipos que eu já tenho na tela do meu celular. Eu não tenho nessa versão, eu tenho na versão original dos tarôs, assim, que é a carta do Imperador e da Imperatriz. Aliás, para quem quiser usar, por exemplo, o arquétipo da Imperatriz, é sempre muito importante ter em mente de que se você é mulher e você não quer ter bebês, por exemplo, se você não quer, né, que isso venha, procura pegar uma imperatriz que não está esperando, que não está gestante, porque isso também pode acontecer. Então, eu, por exemplo, fiz questão de pegar uma versão da Imperatriz que eu encontrei pela internet, vocês podem buscar aí para vocês, né, como eu faço também, e encontrar uma versão da carta da Imperatriz sem que ela esteja gestante e tal, e prestar atenção até nos outros símbolos que vêm junto. É muito interessante você prestar atenção nisso. Por que o arquétipo do Imperador e da Imperatriz? No lugar do que antes estava o canguru. O canguru, por mais que seja do salto quântico, ele também pode gerar muita ansiedade, uma sensação de querer estar sempre mudando, até quando as coisas elas estão começando a ir para o lugar, ou quando já teve grandes mudanças e você está precisando começar a enraizar, começar a planejar as coisas, né? O imperador, ele fala sobre planejamento e a imperatriz, ela fala justamente de nutrir as nossas criações, aquilo que a gente está criando, aquilo que a gente está gestando, planejando, etc. Então é muito sobre plantar, gestar e colher, né? Que são arquétipos que funcionam muito assim. Eu, pelo menos na minha natureza, eu sempre fui uma pessoa muito rebelde, uma pessoa muito bagunçada, desorganizada. Eu ainda tenho muita coisa para organizar, muita coisa para colocar em ordem. E hoje, algum tempo, já faz alguns anos que eu uso o arquétipo do imperador com a imperatriz, e também na tela do meu celular tem uma rosa cor de arco-íris, que é justamente para trazer essa coisa da transformação, né, da mudança, com um beija-flor para trazer um pouco de balanço, um pouco de alegria, porque se deixar a gente entra muito nessa coisa da parte séria do imperador, da imperatriz e tudo mais, então precisa ter alegria, precisa ter leveza. Eu também uso os golfinhos, coloco o golfinho com o gavião e uso esses arquétipos, assim, são arquétipos meio fixos, né? E agora eu tô trazendo também pra minha casa, que a minha casa também tem nome, não sei se a casa de vocês tem nome, mas tudo é vivo, né, gente? Todas as coisas são vivas, parede é viva, mesa é viva, tudo tem consciência, porque tudo faz parte da única onda que é a consciência do todo. Portanto, tá tudo interligado, né? Então, a sua casa também tem um nome, a sua casa, o seu ambiente, o seu local também tem um nome. Por isso que quando você faz um trabalho de limpeza para a sua casa, de certa forma, isso também está trabalhando a limpeza em você. Por isso que todas as coisas estão interligadas, né? Então, foram algumas mudanças assim que eu fiz até pro canal aqui, né, botando nesse ambiente, que é um ambiente que eu fico aqui mais com vocês e que eu trago para vocês também, né, acaba trabalhando em vocês também essa energia, né,
para a gente partilhar boas mudanças, mas mudanças com estruturação. Não adianta ficar querendo mudar só por mudar, lá louca, vamos fazer. Queridinha, faz um planejamento, senta, pensa, pesquisa, analisa, olha bem, escolhe onde você vai atirar seu alvo, para que a flecha ela caia aonde ela precisa cair. É muito importante essa parte. Eu acho que às vezes a gente tá com essa vontade de mudança e a gente esquece da importância que tem o nosso foco, da que importância que tem a gente planejar, organizar as coisas que a gente deseja fazer. Porque mudar por mudar, qualquer pessoa pode mudar. Agora, que aquela mudança seja sustentável, isso é um segundo ponto. Criança quer mudar o tempo inteiro. Agora, a criança ela não sustenta as mudanças dela o tempo inteiro. Quem sustenta a mudança é adulto. Quem sustenta aquilo que deseja colocar no mundo é adulto. Então, é por isso que uma criança não tem outra criança. Quem tem uma criança é uma mulher adulta, é um pai e uma mãe adultos. Essa é a parte que a gente precisa prestar atenção. Tudo na natureza nos mostra como as coisas são, a ordem para a gente ter as coisas que a gente deseja, que a gente busca, etc. A gente precisa plantar, a gente precisa organizar para depois a gente poder colher. E tem um tempo entre plantar e colher, tem o tempo de gestar. As coisas precisam ser gestadas, pensadas, analisadas. É muito importante isso. E hoje eu tomei um tapa na cara do universo, assim, que foi uau, assim, sabe? Me fez ficar refletindo muito, sabe? Porque eu tenho formação em RH e nós estamos num processo seletivo na minha empresa. Eu consegui que a minha chefe me deixasse liderar esse recrutamento. E aconteceu uma coisa, assim, muito interessante nesse processo. Teve uma pessoa que se candidatou, que justamente nós olhamos, assim, e a pessoa, marcou e tal a entrevista, mas a pessoa mandou, não vou poder, tipo, às 11 horas da manhã, a entrevista era às 2 da tarde, a pessoa falou assim, não vou poder ir porque o meu filho ficou doente, fui chamada em urgência para cuidar do meu filho e tudo mais, eu gostaria de pedir para remarcarmos a entrevista, né? E eu, num primeiro momento, eu tive a reação que eu detestava que os RHs daqui eles têm. A cultura daqui, do lugar onde eu moro especificamente, para quem não sabe, é na França, é a de que você já olha essas coisas assim meio com um pé atrás. Então a pessoa já está fazendo isso nesse momento, sabe? Assim, claro que eles falam que você não pode discriminar, que você tem que tratar todo mundo como igual, mas você olha esse tipo de situação e você, enquanto RH, você está linkado direto com a direção da empresa que vai te cobrar se essa pessoa se ausentar muitas vezes porque não tem com quem deixar o abençoadinho ou a abençoadinha, sabe? Que vai te cobrar se essa pessoa, enfim, não for uma pessoa que vai ficar no posto, etc, sabe? E eu fiquei muito assim em crise, sabe? Porque por um lado, eu como humana que faço ressonância, que sei que nós todos somos um, e tudo mais, assim, eu não tenho como olhar para uma mulher que tá, não sei se é mãe solteira, se não é, não sei qual é a situação dela. A única coisa que eu sei é que eu não tenho como olhar para ela e dizer assim, então tá, já começou assim, é porque a coisa não vai ficar boa. E tem uma frase mesmo que diz, né, que a energia como algo começa é a energia que fica reverberando até o final, né? E aí, só que por outro lado tem essa exigência óbvia da direção, das pessoas que, né, que são as cabeças pensantes, entre aspas, né, que te dizem dentro dessa cultura e dessa percepção de que você tem que será que é um bom candidato, uma boa candidata mesmo, sabe? Enfim. Mas tomei a decisão, respirei fundo, assim, e eu lembrei de uma história. É muito legal, a gente, né, essas últimas semanas se trabalhou muito a questão de pai, questão de rejeição, pelo menos do meu lado aqui, sabe?
E aí eu lembrei de uma história, na hora, assim, que teve toda essa situação com essa menina. Eu cheguei até a comentar assim, pô, ficou meio assim, né? Não sei muito bem o que fazer. Eu, como RH, eu tenho que tomar essa posição e tal. E justamente eu lembrei de uma história do meu pai, que o meu pai teve uma época, o meu pai, embora ele é formado em advocacia, em contabilidade, mas teve uma época da vida que ele trabalhou como RH. E nessa época que ele trabalhou como RH, aconteceu de que uma menina que ele tinha contratado estava em período de experiência e ela descobriu que estava grávida. E o que a direção do banco que ele trabalhava queria que ele fizesse? Demitisse a menina. Emociona muito falar disso do meu pai, porque eu tenho muito orgulho dele, assim, por essa atitude dele, sabe? E ele bateu o pé e ele disse, eu não vou fazer isso, sabe? Não vou fazer, porque não é certo, sabe? E anos depois, justamente, né, a filha dessa senhora, né, justamente veio falar que ela e a mãe se lembravam, né, que graças a ele, graças à atitude dele, elas puderam ter uma vida digna, ela pôde viver com a mãe dela, terem uma vida digna e etc, sabe? E olha como a história se repete, né? Eu tô numa posição de RH, numa situação que não é exatamente igual, mas muito parecida, e vivenciei isso, sabe? E, enfim, eu tomei a decisão, que eu sei que é uma decisão que a minha chefe direta, ela concorda, talvez a direção, talvez outras pessoas fossem ter outra percepção, mas eu sei que a minha chefe direta especificamente, ela concorda. Eu falei pra ela, olha, não tem problema, espero que seu filho já esteja melhor, você me fala qual a sua disponibilidade até o final dessa semana, porque a gente realmente precisava terminar as entrevistas essa semana. E aí fiz a entrevista com ela e tal, conseguimos marcar pra hoje, sexta-feira e tal. Eu perguntei como é que tava o filho dela e tudo, ela disse, já tá melhor, etc, enfim. E aí uma das coisas que ela me falou no final da entrevista, inclusive eu acho que é ela quem vai acabar sendo selecionada, enfim, não sei como vai ser, não sou eu que decido, né? Mas ela parece ser uma boa candidata pra vaga. Justamente no final da entrevista ela me falou, eu gostaria de te dizer uma coisa. Quando eu recebi o teu e-mail dizendo que não tinha problema, eu vi ali um valor muito, muito significativo da empresa, sabe? E isso me fez ter interesse, me fez, sabe? E eu fiquei muito orgulhosa, sabe? Assim, de mim, sabe? Por mais que no meu íntimo eu até tenha pensado, né? Sei que a direção daqui a pouco vai dizer, porque começa assim, vai continuar assim e tal. No meu íntimo eu segui os valores, sabe? No meu íntimo eu pude seguir e honrar um bom exemplo que meu pai me trouxe, sabe? E ser aquilo que a gente aprende, sabe? Na ressonância de... Mesmo que a cultura diga que eu tenho que fazer completamente diferente, mesmo que a empresa diga que eu tenho que fazer completamente diferente, eu recebi esse tapa na cara, sabe? De tipo, cara, acorda, continua alinhada. É isso que te dá resultado, sabe? É isso que te faz ser humana, sabe? E foi realmente muito forte, assim, pra mim, sabe? Essa experiência foi muito reafirmar os próprios valores, sabe? Dentro da gente, porque sei lá, assim, tirando a parte de que tudo é consciência, de que tudo tá refletindo e tal, aquilo que a gente tem dentro da gente, existe sim uma grande pressão para você ser diferente, para você ser diferente no sentido de ser como todo mundo, né? De ser, quando você é diferente, você tem essa pressão, né? De por que você não faz como as outras pessoas, por que você não segue a manada, ainda mais quando você é imigrante, sabe? E foi realmente uma experiência, sabe, para reforçar esses valores internos, assim, sabe? E, enfim, gente, desculpa aí, tem barulho na volta, tem os vizinhos aí abençoados que estão
sendo do jeito que são, sabe? E ainda tem mais gente correndo na rua. Então tem muita influência aqui falando do externo, né? Que nos pressiona, nos coloca pressão pra gente ser diferente, né? Enfim. Mas bom, eu acho que eu vou acabando por aqui. Agradeço pra vocês. Espero que vocês tenham entendido, né? Como tava bloqueado aqui do lado de cá, né? E quantas experiências estão acontecendo, quantas catarses estão acontecendo. E, enfim, espero que vocês também, né, estejam bem aí do lado de vocês. Me contem depois aqui nos comentários como é que tá a onda de vocês, como é que estão as catarses de vocês. Quero muito comentar algumas experiências sobre cura de rejeição e outras catarses assim interessantes que vieram. Só que eu acho que a luz aqui tá acabando. A luz do dia tá acabando, gente. Ai, tá ficando tarde, estamos no inverno, né? E eu vou deixar pra falar em outro vídeo. Mas contem pra mim como é que tá sendo a experiência de vocês, como está sendo esse momento pra vocês. Tem tanta coisa acontecendo no mundo hoje, né? Tem tantas coisas. Enfim, o mundo tá muito dinâmico, gente. As coisas estão muito aceleradas. É isso, gente. Um beijo grande. Um ótimo dia pra vocês e até a próxima.